Oi pessoal, nesse vídeo eu gostaria de apresentar para vocês aqueles que eu considero os 5 melhores álbuns de rock progressivo brasileiro. Eu vou apresentar também algumas bandas que talvez vocês não conheçam e algumas dicas de sons e bandas para vocês conhecerem, tá? Eu queria começar com aquele que eu considero o álbum de rock progressivo mais legal produzido no Brasil, que é dessa banda chamada O Som Nosso de Cada Dia. O nome do álbum é Snags. As condições, se vocês forem atrás da história desse álbum, as condições que ele foi gravado foram bem precárias. É impressionante o que eles conseguiram em uma semana de gravação, com poucos canais, o que esse power trio brasileiro fez. Ele é formado, é interessante que uma banda seminal, talvez, para o rock progressivo brasileiro, é a banda Os Incríveis, que era uma banda de pop, uma banda de rock seminal no Brasil. E dessa banda, o tecladista e saxofonista, o Manito, que na realidade é espanhol, ele funda então com o Pedro Baldança, que tocou com Elis Regina, tocou com Taiguara. Ele funda essa banda, que é esse power trio, com o Pedrinho na batera, que é considerado um dos melhores bateristas dos anos 70 no Brasil. Esse álbum realmente ele é cantado em português, ele foi lançado ou relançado pela Progressive Rock, que é uma gravadora que relançou muitos álbuns de rock progressivo brasileiro e lançou alguns recentemente, tem um catálogo impressionante que é também uma dica para quem quer conhecer um pouco melhor. Eles cantam em português, o que é muito interessante porque muitas vezes eu não gostava muito de rock cantado em português. Eu digo assim, o rock não é nesse contexto progressivo, mas a forma como eles fazem é muito autêntica, não é cópia, não é a forma de instrumentação deles não tem nenhum tipo de cópia de uma banda gringa, eles têm as influências deles, eles têm uma pegada obviamente, de jazz rock, vai soar um pouco como um power trio, teclado, baixo, bateria, como um Emerson Lake and Palmer, ou Trace, ou mesmo como apresentei num outro vídeo, o Triunvirar, né? Esses grandes power trios de teclado, baixo e bateria, mas eles são bem diferentes dessas bandas, né? Eles têm uma pegada rock com muita criatividade, letras bem legais, e o vocal às vezes lembra um pouco uma influência da soul music, tá? Eu recomendo demais esse álbum. Um outro, para mim, em segundo lugar, de melhor álbum de progressivo brasileiro, dos melhores, tá essa banda aqui, ó, Terreno Baldio. Essa banda é uma banda que é composta por músicos incríveis, mas o destaque aqui é o Mozart Mello, né, esse guitarrista que se tornou bastante conhecido no Brasil, né, como um dos melhores guitarristas brasileiros. Esse CD aqui ele foi relançado também pela Progressive Records, e o curioso dessa versão é que eles tinham perdido as gravações originais da década de 70, então eles regravaram todos os instrumentais. Essa regravação ela ficou bastante legal, eles não fizeram assim aquilo de talvez tentar melhorar muito os timbres, ou não, ela ficou bastante semelhante às gravações originais, que é possível também encontrar na internet, né? E uma outra questão muito interessante desse álbum é que eles aproveitaram e fizeram a versão das letras todas em inglês. E esse álbum é impressionante, porque então você consegue escutar ele em português e em inglês, e as duas versões são ótimas. O cantor é um cantor que fazia parte de uma banda de Supertramp, de cover do Supertramp, recentemente, ele faleceu recentemente, o Fusa, e, e é uma
é uma banda que alguns aqui no Brasil, eu não gosto muito dessas comparações, como eu já falei para vocês, mas uma das comparações que fazem é que eles seriam um Gentle Giant brasileiro. Eu não acho tão legal, talvez porque algumas vezes tem alguns riffs de teclado e guitarra, né? E aqui o tecladista também é impressionante, né? É o Lazzarini, enfim, faz um trabalho impecável de teclado e não é dado tanto a ficar solando ou aquela coisa mais tradicional dos 70 de ficar solando com Moog ou semelhantes, né? Ele realmente entra na orquestração, né? É uma banda, então, que é bastante, como eu falei, comparada com Gentle Giant, eu acho que mais por alguns ritmos angulares, um pouco quebrados, mas eles são muito autênticos, assim, é uma banda que vale muito a audição. A terceira banda, que alguns considerariam a primeira, né, mas para mim nem tanto, né, mas que está entre os grandes do rock progressivo brasileiro, então eu coloco aí no terceiro lugar, né, é a banda O Terço. A banda O Terço, muitos bem conhecida, do Flávio Venturini, né? Do Sérgio Hines, que foi considerado também um dos melhores guitarristas brasileiros no seu tempo. Eles gravaram esse álbum que muitos consideram o melhor álbum do progressivo brasileiro, que é o Criaturas da Noite, e tem aquela longa suíte, né, que abre o lado A, chamada 1974, que para eles é um ano significativo. Engraçado que eu ainda sou bastante dividido entre o Criaturas da Noite, que eu acho um álbum fantástico, e muitos de nós sabemos que, na realidade, toda a qualidade desse álbum, ela se deve ao fato de eles terem ido gravar esse álbum no recém-inaugurado estúdio de 16 canais do Rogério Duprat. Então a qualidade sonora do Criaturas da Noite ela é bem superior ao do Terreno Baldio, que lançou praticamente somente aquele álbum, né, o Terreno Baldio. Eles têm um outro álbum interessante, mais dialogando com o MPB, chamado Lendas Brasileiras, né, que eu também recomendo, que é bem legal. Até a esse respeito, né, o Som Nosso de Cada Dia também lançou o Snags, que é bem progressivo. Logo depois eles lançaram um disco sábado, domingo. Eles sofreram bastante os impactos da ditadura. E esse disco sábado, domingo, ele dialogava mais com o pop e mesmo com a soul music. Não é mais um álbum progressivo. Eu creio que ali eles estavam divididos realmente entre continuar nesse gênero musical. Então, praticamente assim, do Som Nosso de Cada Dia, progressivo, é este álbum, né? Alguns podem ter opiniões diferentes e identificar, obviamente, elementos progressivos no sábado e domingo, mas o melhor álbum e o álbum destaque realmente é o Snags. O Terreno Baldio lançou esse segundo, que tem elementos de bastante sofisticação harmônica e jazzística. Inclusive eles fazem lá uma música do Chico Buarque. E é bem legal, né? Mas não é essa pegada também tão progressiva quanto o primeiro álbum deles, Terreno Baldio. Tá? Na realidade, esse segundo álbum, ele vai muito mais para um lado MPB, como eu falei para vocês. Eu estava falando de tudo isso para falar, olha, o Criaturas da Noite foi um álbum lá gravado no estúdio do Rogério Duprat, ele sonoramente, né, vamos falar assim, em termos de gravação, ele é bem superior ao do Som Nosso e também ao do Terreno Baldio, tá? Em termos de qualidade de gravação. Mas, na minha opinião, eu ainda acho mais legal, e ao longo dos anos eu tenho reforçado essa minha opinião, eu acho o mais legal do Terço é esse álbum aqui chamado Casa Encantada, que foi o que eles lançaram logo depois do Criaturas da Noite. É o quarto álbum do Terço. Então isso também coloca o Terço num outro patamar, porque o Terço é uma banda que teve uma primeira formação, né? O único que se manteve constante nessa formação foi o Sérgio Hines, e
E o segundo álbum do Terço eu também acho bem legal, que é esse aqui, que é a formação com Sérgio Reins, Vinícius Cantuária na bateria e César de Messias no baixo. Ele é bem legal, ele tem bastante elementos, muitos elementos de psicodelia, mas já bastante presente, principalmente no lado B. Eles fazem tipo aquelas faixas que ocupam um lado inteiro, né, do vinil, chamado Amanhecer Total, e ela é bastante progressiva mesmo, assim, com solos de teclado, enfim, né? Ele é um disco legal, né? Não tão legal quanto Criaturas da Noite, mas eu ainda acho esse aqui o mais legal do Terço. Acho que, por exemplo, músicas como Sentinela do Abismo, a orquestração que está nele, o trabalho vocal, ou mesmo Casa Encantada, Cabala, Solares, é um disco maravilhoso. Realmente é o disco que eu recomendo se vocês quiserem entender um pouquinho de rock progressivo brasileiro. Bem, a minha quarta escolha, minha quarta banda seria o Casa das Máquinas. O Casa das Máquinas, eles têm dois álbuns um pouco mais conhecidos, e um deles é o Casa do Rock, que eu não acho tão legal, eu particularmente eu não acho tão legal, e se a gente pudesse fazer uma analogia, no meu entendimento, eu acho assim, duas palavras assim sobre o Casa das Máquinas, né? O Casa das Máquinas também é uma banda que se originou lá dos Incríveis, né? Eu falei do Manito. Então, o Casa das Máquinas é realmente uma banda que vem com, por exemplo, o Netinho, né? O Netinho baterista. Então, aqui uma das características eles foram também dessa origem lá dos Incríveis, uma banda com um sucesso tremendo no Brasil. Fez muito sucesso realmente com rock pop no Brasil, né? Uma jovem guarda um pouquinho mais rock and roll, vamos dizer assim, né? E o interessante é que o Casa das Máquinas era um tipo de banda como o Allman Brothers, por exemplo, que eram dois bateristas. E são dois bateristas muito bons, tá? Realmente o Netinho é uma força da natureza, é um baita baterista. E eu não tenho aqui a capa para mostrar para vocês do Lar de Maravilhas. O Lar de Maravilhas é realmente minha quarta escolha do melhor álbum de progressivo brasileiro. O que eu poderia dizer assim dessas imperfeitas comparações é que, para mim, o Casa das Máquinas ele é o Pink Floyd brasileiro. Pelas levadas das guitarras mais melódicas, alguns sons assim mais viajantes, assim levadas de longos temas instrumentais com os timbres de teclado. Eles não estão querendo fazer nada semelhante ao Pink Floyd, mas dessas analogias, vamos dizer assim, de rock sinfônico, o Casa das Máquinas ele merece uma audição, porque ele fez esse álbum muito bom, de muita qualidade, chamado Lar de Maravilhas, que é impecável, ele é muito bom do início ao fim. Bem, meu quinto álbum, na realidade, eu gostaria de dizer que, para mim, é o melhor álbum de progressivo brasileiro. É que normalmente ele não é catalogado ou classificado como rock progressivo brasileiro. Mas se você está escutando esse vídeo e você quer escutar algo realmente de progressivo, que seja de uma qualidade absurda do Brasil e que você diga, enfim, né? Tem um autor que dizia assim, se uma espaçonave descesse no meu pátio da minha casa e eu fosse apresentar para ele alguma coisa inteligente, eu apresentaria, né, as variações Goldberg de Bach, né? Nesse caso, se uma espaçonave descesse e perguntasse, olha, eu gostaria de escutar o que melhor vocês produziram de rock progressivo brasileiro, eu mostraria esse álbum aqui. Esse álbum se chama Academia de Danças, do Egberto Gismonti. Esse álbum, ele é algo de impressionante. Para quem não conhece, fica a dica. Ele sim é cantado, sim, ele tem muitos elementos do rock progressivo e do fusion.
e ele é cantado em língua portuguesa com letras impressionantes e com contextos harmônicos maravilhosos. Realmente, esse artista, ele não é normalmente classificado como rock, e tão menos como rock progressivo, mas esse álbum aqui, inclusive, valeu para o Gismonti um convite do John McLaughlin do Mahavishnu Orchestra para excursionarem juntos nos Estados Unidos. Simplesmente John McLaughlin ligou para o Egberto e falou, olha, cara, você fez um álbum aí que é completamente impressionante, né? Uma vez eu tive a oportunidade de falar com o Robertinho Silva, que é o baterista desse álbum, sobre como eles gravaram isso. Tá? E ele falou, cara, foi uma ocasião que eu estava em Brasília, estava o Robertinho Silva com o João Donato, e o Robertinho Silva falou assim, cara, a gente simplesmente ia para um porão lá do Egberto e ficava sem parar tocando aqueles temas, e foi a maneira que nós encontramos, porque ele é um álbum muito complexo e muito à frente assim, de tudo que estava sendo feito no Brasil naquele tempo, nesse gênero. Né? O legal do Egberto é que dessa geração que ficou no Brasil, vamos dizer assim, né? Ele, diferente então de alguns artistas que foram para os Estados Unidos, dialogaram com maior tecnologia, o Egberto ele incorporou sintetizadores e aquilo que tinha assim de mais avançado. Ele ia para os Estados Unidos gravar com alguns artistas, como Ayrton Moreira, e trazia de lá os sintetizadores, e ele conseguia então uma sonoridade bastante parecida. Eu tenho absoluta certeza que ele não estava querendo fazer nada parecido com o Mahavishnu Orchestra, ou com Yes, ou enfim com outras bandas progressivas, Return to Forever, ou mesmo Headhunters, mas ele conseguiu uma sonoridade impressionante, que não é jazz, não é rock progressivo puro, mas se você quer a dica para escutar então algo de rock progressivo brasileiro, você escuta esse álbum. Algo que é semelhante também, fica uma dica também, esse álbum que é um irmãozinho, é o Corações Futuristas do Egberto, que também tem versões nessa mesma linha, não tão bom quanto o Academia de Danças. Bem, vamos considerar assim, e o Sagrado Coração da Terra, né? O Sagrado Coração da Terra, uma banda mineira do Marcos Viana, é uma banda bem legal e agora, para mim, não está naquele panteão lá dos melhores álbuns do progressivo. Alguns considerariam o álbum Coração da Terra ou Farol da Liberdade os melhores do Sagrado Coração da Terra. Eu não considero. Para mim, na minha modesta opinião, o melhor álbum do Sagrado Coração da Terra é esse aqui, o Flecha. O que eu não gosto no Sagrado Coração? Eu acho que o Marcos Viana é um compositor muito bom, eu acho que ele toca muito bem o violino elétrico, mas eu às vezes acho que ele vai um pouco por aquela praia, ele força um pouco o vocal, ele acaba cantando as músicas dele, eu acho que ele força o vocal, não me soa bem aquela forçada vocal dele, né? E também ele vai muito influenciado, acredito, pelo Clube da Esquina, pela música mineira, que é maravilhosa, pelo Flávio Venturini. Ele tenta então umas incursões que eu acabo não achando muito legais, assim, por exemplo, como Corpo Veleiro, né, do Coração da Terra. Vocês vão escutar, vocês vão dizer, pô, isso aqui soa muito Flávio Venturini, assim, mas não fica tão legal, assim. A minha muito modesta opinião sobre o Sagrado Coração da Terra, que é uma banda que eu acho legal. Não tem tantas faixas instrumentais, ou solos, ou virtuosismos, esse álbum Flecha, mas vale muito a audição. Eu gosto muito desse álbum aqui, a música Manhã dos 33. Eu acho bem legal essa música, eu acho que a poesia também desse álbum ela ficou bem acabada. Bem, alguns de vocês podem estar perguntando, e os Mutantes, hein? E aí, essa resposta para essa pergunta é o seguinte,
O Mutantes, ele tentou algumas incursões com o progressivo, ou dialogar com o progressivo, eles estavam muito influenciados, né, pela primeira formação de Yes, e também por Emerson Lake and Palmer, enfim. Isso fica bastante evidente ali no Mutantes e seus Cometas, no País dos Boretes. Eu não considero o Mutantes uma banda progressiva e acho que a fase progressiva do Mutantes eu particularmente não curto. O álbum que eu acho mais legal do Mutantes, o mais bem resolvido, né, é esse aqui, o Technicolor, que foi um álbum que eles gravaram na gringa, e esse álbum é muito bom, não é um álbum de progressivo. Tá? Quanto ao progressivo, assim, mas tudo foi feito pelo Sol. Eu não curto esse álbum, eu adoro o Túlio Mourão no teclado, eu acho ele um cara genial, gosto inclusive dos álbuns solo do Túlio Mourão, mas eles não acertaram, no meu entendimento, no Tudo Foi Feito pelo Sol. Eu acho um álbum chato. Tá? A esse respeito também, eu não quero aqui destruir com Mutantes, mas se tem um álbum assim muito ruim do rock brasileiro, é esse aqui, o Mutantes ao Vivo. Eu acho que eles não gostam também. Eu acho esse álbum aqui um desastre, né? Só para dizer para vocês, pô, Mutantes ao Vivo, eu acho que foi um dos álbuns que mais vendeu deles, inclusive. Tá? É com o Luciano Alves nos teclados, que também é um super pianista, um super cara, tocou com o Pepeu Gomes, é um cara muito legal. Mas não funcionou. Eu acho que o de melhor, assim, o Mutantes fez em termos de rock progressivo, entendedores entenderão, é um EP que eles gravaram e que com o Túlio Mourão, que eu acho que é a melhor formação, é com o Túlio Mourão, que é Cavaleiros Negros, a música Cavaleiros Negros, é um EP eu acho que é posterior ao Tudo Foi Feito pelo Sol, e tem a Balada do Amigo, que eu acho muito bonita, e eu acho ali assim, o melhor que eles fizeram, mas eu também não acho assim que está entre os melhores do progressivo brasileiro. Um álbum que foi lançado no começo dos anos 90 e que me impactou bastante porque ele é muito legal, assim. Agora, o melhor do progressivo dos Mutantes, que é pouco conhecido porque ele não foi lançado nos 70, não foi lançado nos 80, ele foi lançado porque ele ficou na gaveta durante anos, é o A e o Z. Esse álbum é bem legal. Não entra para mim também nos principais, eu acho que essa faixa, o A e o Z, é bem legal. Eu acho que, inclusive, assim, me impressionou, o Arnaldo Batista me impressionou pela proficiência dele nos teclados, no Hammond Organ, que lembra muito aquele timbre de Hammond do Yes, dos primeiros álbuns do Yes. Bem, a esse respeito, eu gostaria de recomendar para vocês esse álbum, que é o Loki, né, do Arnaldo Batista, que também não é um álbum de rock progressivo, mas para quem gosta de progressivo, certamente vai gostar desse álbum, que ele é muito original. Eu também não acho... Ele foi produzido pelo Roberto Menescal, vocês imaginem, né? Roberto Menescal produzindo um álbum de psicodelia, ele tá entre aí, para mim, na minha visão, no meu entendimento, entre um Benito de Paula, ele tem uns elementos assim de brega, uns elementos de rock, uns elementos de progressivo, mas tem muito da genialidade aqui do Arnaldo Batista, né? Já não tocando tão bem quanto o A e o Z. Então, assim, os meus votos de louvor, eles vão para, primeiramente, para uma banda que vocês já devem ter ouvido falar, que é uma banda que acabou acompanhando o Milton Nascimento, que é a banda Som Imaginário. Alguns dizem que o melhor deles é esse aqui, A Matança do Porco. Eu não acho tão legal quanto o progressivo, porque eu acho que ele não é tão bem resolvido como o rock progressivo. Tá? Eu acho legal esse aqui, já um pouco mais, é dos primeiros, se não o primeiro, tá? Que é com Wagner Tiso nos teclados, Robertinho Silva, aquele que acompanha o Egberto na academia de danças, Robertinho Silva na bateria, mas ele não é tão bem resolvido. Se vocês escutarem, inclusive, os comentários desse álbum, ele tem como centro um trio de bossa jazz, que era o Luiz Alves no baixo, Robertinho Silva na bateria e o Wagner Tiso no piano.
e dali então se juntaram alguns roqueiros, e eu acho que a banda, alguns colocam eles como aquela sonoridade dos 70. Se não trouxe aqui, obviamente, para não ficar mais longo que já está esse vídeo, mas se você quer escutar assim, boas referências de rock progressivo, bastante semelhantes com o Sonho Imaginário, eu acho que os dois primeiros álbuns do Wagner Tiso são excelentes pedidas. Realmente são álbuns muito bons de rock progressivo. Que dialogam melhor com o rock progressivo que o Som Imaginário, na minha opinião. Um outro voto de louvor que é bastante conhecido no Brasil e bastante reconhecido aí até pelo mundo é o Bacamarte. O Bacamarte, liderado pelo Mário Neto, com Jane Duboc nos vocais, que se tornou uma cantora até relativamente conhecida no Brasil nos anos 80, é o voto de louvor. O site Prog Archives coloca esse Bacamarte como um dos melhores álbuns do rock progressivo mundial de todos os tempos. Eu não acho isso tudo. No meu gosto, eu escutei ele diversas vezes. Vocês veem aqui, eu tenho um álbum, escuto, mas eu não acho tão legal quanto aqueles 5 lá que eu apresentei no começo. Uma outra dica para quem curte o progressivo brasileiro é uma banda instrumental gaúcha chamada Cheiro de Vida. Esses caras aqui, eles lançaram esse álbum no começo dos anos 80 e eles têm, enfim, Paulinho Supercóvia na guitarra, mas realmente o Martal também na outra guitarra. São 2 guitarras, baixo e bateria, né? O grande destaque desse álbum é o André Gomes. O André Gomes, ele foi um dos grandes baixistas, se não, na minha opinião, assim, o melhor baixista brasileiro de todos os tempos. O trabalho que ele faz, eles tocaram depois com a Marina, nos anos 80, como banda de suporte, tocaram também com o Pepeu Gomes, naquele álbum sensacional das tours do Pepeu Gomes nos Estados Unidos. Ali você vê esses caras tocando, assim, eles são impressionantes. Assim, esse álbum aqui foi feito com baixo orçamento, gravado no Rio Grande do Sul, e é um progressivo instrumental com influências fusion. Então é a minha dica para vocês. Pessoal, eu vou acabando meu vídeo por aqui. Eu queria ter feito ele bem mais curto, mas eu estou falando realmente das minhas paixões, então isso justifica um pouco. Claro que eu considerei aqui, alguns devem estar pensando, pô, mas aí você não falou do Recordando o Vale das Maçãs, você não falou da Bolha, você não falou da Vímana. Eu estou considerando, tantos outros, né? Eu estou considerando, obviamente, essas bandas nesse vídeo que eu estou fazendo para vocês, mas no meu gosto, essas bandas não são legais, assim, eu não escuto. Mas elas são bastante festejadas por muitos críticos excelentes e é questão de gosto musical de cada um, tá? Se você gostou desse vídeo, dá um like nele e se inscreve no canal, tá? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo.